Olá a todas, todos e todes. Eu sou Benedito Teixeira, sou jornalista, sou mestre e doutor em literatura pela Universidade Federal de Ceará. Pesquiso literatura homoafetiva, literatura brasileira homoafetiva e sou integrante do coletivo FLIDS, né? Desde os seus inícios, quando a gente fez a primeira edição lá em 2019, que eu estou junto com essa galera boa. E a gente está para fazer, né, para construir para vocês a Festa Literária da Diversidade Sexual, a FLIDS, né, de Fortaleza. Estamos dando início agora, nesse momento, a mais uma mesa, né, dos Seminários FLIDS, que é um evento, né, da FLIDS, né, e essa mesa, ela é muito especial para a gente, porque, para todos nós que fazemos a FLIDS, porque, além de ser mais do que nosso dever, prestar uma homenagem ao professor Gilmar de Carvalho, de fundamental importância que a gente traga, né, a memória dele para esse momento, principalmente porque ele também esteve com a gente no começo da FLIDS, né, ele falava para mim que tinha um grande carinho pelo projeto, e ele meio que abraçou na época, né, e esteve presente pessoalmente na primeira edição, em 2019, e infelizmente ele nos deixou, né, este ano, em decorrência da Covid. Eu preparei aqui um textinho para falar um pouco dele, né? Gilmar era meu professor, meu amigo, né? Considerava um grande amigo. Eu vou ler para vocês aqui um textinho que eu preparei para introduzir, né? Para vocês terem um pouco mais de saberem quem foi, né? Gilmar de Carvalho. Francisco Gilmar Cavalcante de Carvalho nasceu em Sobral, mas ainda menino se mudou para Fortaleza. No próximo dia 30 de agosto ele faria 72 anos, se sua vida não tivesse sido interrompida no dia 17 de abril de 2021 pela Covid-19. Poderia estar vivo e bem, se não fosse o descaso e a demora na compra de vacinas pelo desgoverno Bolsonaro. Gilmar não teve tempo de se vacinar. Nossa total solidariedade aos seus familiares. Gilmar de Carvalho era bacharel em Direito e em Comunicação Social pela Universidade Federal de Ceará, UFC, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Aposentou-se como professor do Departamento de Comunicação Social da UFC, onde lecionou de 1984 a 2010. Foi nas salas e corredores da área 2 do Centro de Humanidades da UFC, né, para quem conhece ali, na Avenida da Universidade. Logo que entrei no curso de Comunicação Social, em 1995, que conhecia aquele que se tornaria um amigo estimado, generoso, divertido e de um humor singular. Gilmar será lembrado por gerações de alunos da UFC como mestre e partilhador de saberes. Eu queria deixar aqui, inclusive, ele participou das minhas bancas, a banca de defesa de monografia na graduação e também na banca de qualificação do mestrado, sempre muito gentil e muito solícito, né, aos meus pedidos. Para mim, em especial, Gilmar era uma referência quando se fala em literatura de temática homoerótica. Gilmar foi correspondente do Ceará, do jornal Lampião da Esquina, o primeiro periódico voltado para a comunidade LGBT brasileira na década de 70, do século passado, né? É autor de ensaios sobre a literatura LGBT no Brasil e guardião do livro Wilca, do autor Manuel Amorim, cedido gentilmente por ele, que lançamos na primeira edição da FLIDS, em 2019. Inclusive, ele foi um dos nossos convidados palestrantes no evento, do qual ele me revelou, eu disse no começo aqui, né, ter sido um entusiasta. Gilmar de Carvalho foi um dos grandes pesquisadores do nosso tempo, uma referência nos estudos da cultura brasileira em suas mais diversas linguagens. Comprometido com a dimensão coletiva e social da sua pesquisa, ele deu uma contribuição inestimável para os estudos da cultura brasileira. Publicou mais de 50 livros, a maioria deles acadêmicos, e não fosse a morte prematura, lançaria em 2021 o livro Poéticas da Voz, Aboios, Benditos, Cantorias, Cordel, Emboladas, Luas, Saraus, Torém, Trovas, para retratar o cordel cearense desde o século XIX. Gilmar era incansável em sua busca por estudar e dar visibilidade à cultura popular do Ceará. Viajou por muitas cidades do interior do estado em busca de tradições, poetas, xilogravuristas, artesãos, artistas. Sua vasta obra o eleva à altura de estudiosos da cultura brasileira, como Câmara Cascudo. Retratou e reeditou o poeta Patativa do Assaré, desbravou histórias de gerações que faziam parte do barro e trouxe à tona a contemporaneidade de uma centena de rabequeiros escondidos pelos sertões. Publicou um único romance, Parabellum, no qual faz uma releitura da arte popular nordestina e do mito de Virgulino Lampião. Eu poderia passar aqui mais um monte de tempo falando sobre a importância do mestre Gilmar de Carvalho para a cultura brasileira, para gerações de comunicólogos
formados na UFC para os amigos e amigas, mas eu vou deixar essa tarefa para os nossos convidados. Eu queria chamar agora a nossa querida Dodora Guimarães. Oi. Oi. Dodora. Olá. Oi. Eu vou fazer aqui uma breve leitura aqui da sua bio, tá? Da sua mini biozinha, aí você começa, tá bom? Ok, obrigada. Dodora Guimarães é bacharel em comunicação social pela UFC, né? Especialista em teorias da comunicação e da imagem também pela UFC, pesquisadora e curadora de arte com importantes exposições realizadas e participação ativa na vida cultural cearense desde 1983, quando fundou a Arte Galeria, a primeira galeria voltada para a arte contemporânea em Fortaleza. Foi curadora do Centro de Artes Visuais Raimundo Sela entre 94 e 2002, foi coordenadora do Núcleo de Artes Visuais da Secult entre 2003 e 2006, curadora do Sobrado Dr. José Lourenço de 2007 e 2015, e é a presidenta do Instituto Céfalo Esmeralda, amiga queridíssima e muito presente na vida do nosso homenageado de hoje. E de sempre, né? A Flides, eu acho que a gente vai homenagear sempre o Gilmar. Ele esteve lá desde o comecinho com a gente, ele foi muito importante, né, para a construção da nossa festa literária. Então, com a palavra aí, a nossa Dodora. Muito obrigada, agradeço as gentis palavras, o cumprimento a todas as pessoas presentes, e eu quero dizer que, com muita emoção, que trazemos as nossas lembranças, o inesquecível Gilmar de Carvalho. Quando você apresentava o Gilmar, Benedito, me veio uma imagem muito forte do nosso ficcionista, do nosso professor, do nosso grande pesquisador, do grande sensível ser inigualável Gilmar de Carvalho. E a figura do brasileiro que me veio à mente foi Mário de Andrade. Gilmar, ele, com toda a sua grande curiosidade e generosidade que ele nutria pelo mundo, foi certamente o Mário de Andrade do século XX e XXI. Pelo menos no tocante ao nosso Nordeste brasileiro, ao nosso Nordeste ibérico. O Gilmar foi um profundo conhecedor da alma nordestina. E não somente da alma nordestina, mas da alma brasileira, no que ela tem de mais sensível, que é a sua cultura. Tivemos o privilégio de conviver com o Gilmar, o intelectual, com o ser humano, com o grande ficcionista, né, que eu pude conviver com o Gilmar, escrevendo o Parabellum. Tivemos a oportunidade de partilhar da mesma curiosidade da nossa aventura publicitária, né? Trabalhamos juntos na Scala, e muito curioso como o destino nos enlaçou, porque o Gilmar, com a sua grande doçura e generosidade, ele costumava incluir no seu currículo a minha pessoa, como a pessoa que o levou para a publicidade. E isso sempre me honrou, porque eu acho que ele deu uma contribuição muito importante para a publicidade, com certeza. Mas também eu acrescento a minha biografia, o Gilmar como o introdutor da Dodora na vida pública, no sentido da gestão pública, né?
Assim, foi o Gilmar de Carvalho, foi pelas mãos dele que eu entrei na Secretaria da Cultura. Assim, quem me convidou foi o ex-secretário Paulo Linhares, mas com certeza ouvindo um zum, zum, zum do Gilmar de Carvalho, né? E nós partilhamos muitas experiências, muitas aventuras, muito trabalho, né, juntos, e muitas angústias também, porque no nosso trabalho o nosso trabalho com a cultura, com a arte, é um trabalho que está sempre em movimento, né? Está sempre no alto e está sempre no baixo. A gente está sempre, vamos dizer, eu não diria duelando, mas em dueto muitas vezes, e muitas vezes também em duelo para conseguirmos fazer o que nós pretendemos. A nossa missão, né? Vamos dizer assim, porque quando nascemos vocacionados para esses fazeres, nós fazemos não apenas pelo prazer, pela vontade, mas porque nós somos conscientes que nós temos que fazer, nós temos isso a cumprir. Então, evidentemente que o fazer cultura, né, o fazer artístico, demanda não somente muita energia criativa, mas muita paciência, muita resiliência, todos sabemos. Então, junto com o Gilmar, pudemos compartilhar de muitas dessas aventuras. Nós realizamos algumas exposições, né, dividindo as curadorias, ou a curadoria, e partilhamos uma coisa que é mais importante, mais preciosa do que tudo, que foi uma grande amizade. E essa parte aí é bem difícil de lidar com ela, no sentido da falta que nos faz um amigo como o Gilmar. Assim, eu acho que o que eu vou dizer não é uma experiência minha apenas, mas de todos os amigos do Gilmar. Diariamente nós pensamos em conversar com ele, em pegar o telefone e ligar para ele, ouvir a opinião dele, trocar uma ideia com ele, né? Fazer um desabafo ou dar uma boa gargalhada com ele. Diariamente somos tomados por essa urgente necessidade. E pensar que ele não está do outro lado da linha, né? Assim, dessa linha física, é triste. Mas a gente aprende a conviver. E é o que nós estamos tentando, né? Estamos levando adiante, agora com mais responsabilidade. Porque quando da partida do Gilmar de Carvalho, a sensação que eu tive foi exatamente essa, de ter consciência de que aumentava a minha responsabilidade. E assim, acredito que todos os amigos, porque faltará na cultura cearense essa voz potente, essa vontade de elucidar tudo, de Gilmar de Carvalho. Uma das experiências mais gratificantes do meu convívio com o Gilmar
foi a experiência de Juazeiro do Norte, que foi uma experiência à parte, né? Todos sabem do grande amor do Gilmar de Carvalho por Juazeiro do Norte. E pela cidade, por tudo que ela tem de sagrado e de popular. Né? Assim, é importante frisar isso, porque, como eu, Gilmar de Carvalho era um devoto do Padre Cícero, e que amava muito aquela nação romeira. E não somente, o Juazeiro do Norte foi não somente uma grande fonte de inspiração e de alimentação para o Gilmar, como foi também uma experiência de vida para ele. Eu vi o Gilmar depositar sobre a lápide do Padre Cícero a sua tese de doutorado. Né? Assim, um cientista e essa humildade não é para qualquer um. Não é. Não é, né? Então, passamos muitos belos momentos em Juazeiro do Norte e no Cariri, né? No Crato, onde ele adorava tomar o café Crato, né? Nova Olinda, no Assaré, né? Que por muitos anos foi um ponto que ele se deslocava com frequência. E nossa, foi. A gente brincava que quando a gente se aposentasse, a gente ia morar no Juazeiro, né? Assim, tal era o grande amor que o Gilmar tinha. E uma coisa muito interessante que o Gilmar tinha como pesquisador e que deve-se atribuir em grande parte a grande fortuna que ele levantou nesse Cearazão era a sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de compreender o coração do outro. Um entrevistado do Gilmar não era apenas um interlocutor, mas era uma voz necessária para ele, para aquele momento que ele estava totalmente entregue àquela narrativa que ele ouvia. E isso é de uma generosidade, de uma particularidade tremenda. Acho que toda essa fortuna que o Gilmar de Carvalho nos legou, né, com esse grande conhecimento, com o grande registro que ele faz da cultura cearense, a gente deve agradecer a esses dois grandes ouvidos que Deus deu a ele, né? E aquele coração gigante. O Gilmar era uma pessoa tão boa, que ele perdoava facilmente. Qualquer coisa, né? Mesmo assim, aquele jeitão aparentemente irritado que ele muitas vezes apresentava, né? E que a gente podia dizer, ô homem enjoado. Aquilo era uma casca muito fina, que rapidamente era descartada, porque era tudo muito superficial. Na verdade, assim, eu digo essa casca, né? A pele do Gilmar de Carvalho era muito particular. Ele ouvia, ele perdoava, ele compreendia, ele dava desconto em tudo. Ele dizia, não, Dodorinha, vamos dar um desconto. Né? Vamos dar um desconto. E, assim, ele foi construindo a sua vida. Né? Assim, realmente,
o Gilmar, ele foi um grande professor. Isso, eu acho que a grande contribuição que ele nos dá no final, assim, na segunda metade da vida dele, foi essa atitude que ele teve, que eu também atribuo à generosidade, porque, ao entrar na universidade, o Gilmar de Carvalho abdicou da sua carreira de ficcionista e ele foi construir outra ficção, que foi a construção de profissionais da comunicação. E, nessa parte, ele foi também muito bem sucedido, porque ele formou excelentes profissionais. E todos esses profissionais que passaram por disciplinas ministradas pelo Gilmar, com certeza são profissionais melhores. Porque eu não conheci ninguém que tivesse uma ética tão transmissível, né? Como o Gilmar de Carvalho. Um homem tão íntegro, um homem tão verdadeiro, um homem tão cônscio de si como o Gilmar. Assim, Gilmar não era santo, Gilmar não é porque Gilmar morreu que agora a gente vai dizer, o Gilmar era isso. Não, eu estou falando do personagem, do homem Gilmar de Carvalho, do profissional Gilmar de Carvalho, que era esse ser que tentava sempre ser o melhor possível para ele e para os outros. Assim, aqui não há nenhum elogio gratuito, não. É tudo muito verdadeiro. O que eu estou dizendo é o que eu realmente via desde sempre no Gilmar. Sempre. E acho que esses alunos que ele formou, né, hoje são agentes multiplicadores de outros alunos, ou de outros jornalistas, ou de outros escritores, ou de outros artistas. E que, com certeza, essa semente, como a árvore carvalho, vai perdurar, vai ser eterna. E isso é um grande legado que ele nos deixou. E isso aí não tem Covid que nos tire, né? É verdade. Não tem Covid. Tanto que poderíamos falar do Gilmar, né, da sua grande contribuição como escritor, como dramaturgo, como o publicitário do Homem Nu. Uhum. A gente vai conversar mais ainda sobre, né, um pouquinho ainda nessa mesa. Isso, como porque eu acho que uma hora não dá para a gente falar tudo que a gente, né? Porque são tantas emoções, é muito. Isso. Para mim, eu me emociono toda vida que eu lembro dele, sabe? Principalmente pela forma como ele se foi, né? Assim, do plano físico, né? Foi muito. Mas, enfim, só para dizer que é uma mesa bem afetiva mesmo, né? Essa que a gente está tendo. Ainda dói muito. E a gente não pode, pelo menos por enquanto, falar do Gilmar sem muita emoção, né? Não pode, não dá, é verdade. E a maneira tão brutal, né? Quando eu penso que ele se cuidou tanto, que ele se preservou tanto, né? E, assim, vamos dizer, é impensável. É impensável. Mas vamos falar das coisas boas, né? De coisas boas, de coisas grandes. Parece, sim, que é um filme, né? Que a gente vê. Mas eu quero dizer assim, o Gilmar, ele era ele tinha uma cultura tão vasta, e desde sempre. Eu o conheci em 74. E
a época dos orixás do Ceará, né? E essa peça, né, é tão revolucionária, né? O Gilmar, de repente, o Gilmar descortina esse mundo da cultura afro-brasileira, né? E a maneira como ele desenvolve sua dramaturgia, e o entusiasmo, e a paixão, e a rebeldia, né? Sim. Assim, nossa, tocou a todos nós daquela geração. Tocou profundamente a todos. Certo. E depois o Parabelo, né? Que livro inaugural, né? Que livro seminal é o Parabelo. Que grande livro. Vamos trocar umas ideias, vamos chamar o Ari, aí a gente troca mais ideias no final. Pode ser? Favor. Claro, com prazer, com prazer. Tá, aí no final a gente traz mais algumas coisinhas para a gente falar sobre o Gilmar, pode ser? Claro, estamos aqui. Porque senão a gente se estende muito e... Claro, é tanta coisa a dizer, né? Claro. Então, eu queria chamar aqui o Ari Areia. Ari, oi, boa noite. Boa noite, a gente está gravando isso aqui à noite, gente. Se vocês forem ver depois, vocês podem ver durante o dia, mas a gente está gravando à noite. Ari Areia é ator, jornalista, ativista político, graduado em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, fundador do outro grupo de teatro e agora idealizador da Outra Casa, um espaço de apoio a LGBTs em situação de vulnerabilidade social. Foi conselheiro municipal de políticas culturais de Fortaleza e articulador do Fórum Cearense de Teatro, compõe o Fórum Cearense LGBT. Em 2018, ficou o primeiro suplente de deputado estadual pelo PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, no Ceará. Foi candidato a vereador pelo PSOL em 2020, com votação expressiva. Dentro do espaço da Outra Casa, Ari está articulando a criação de uma pioneira biblioteca LGBTQIA+, com livre acesso para todas e todos, e que se chamará, mais que merecidamente, Biblioteca Gilmar de Carvalho, em memória ao nosso homenageado desta mesa, deste momento aqui do Seminários FLITS. Então, com a palavra, Ari. Benito, que alegria estar te encontrando, nem que seja assim virtualmente, eu estou morrendo de saudade. Né? Queria cumprimentar você, Dodora. Eu passaria aqui a noite inteira te ouvindo, Dodora. Assim, eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui na FLITS, nessa mesa e compor essa mesa com você e ouvindo as suas memórias, né, e os seus relatos, porque, de fato, né, a gente, como disse o poeta, a gente aprende que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que se tem com elas, não é? E é por isso que as pedrinhas do nosso quintal são maiores do que todas as pedras da cidade. E eu acho que eu tenho essa compreensão, acho que todos nós, não é? Temos a compreensão da dimensão do Gilmar de Carvalho, mas ouvindo os seus relatos e as suas memórias e as suas lembranças, né? E as delicadezas dessas idas ao Cariri, né? E do processo de escuta, do processo de criação, não é? A gente vai tomando dimensões ainda maiores, não é? Dessa genialidade toda e dessa generosidade toda, porque eu acho que são duas faces, não é? Que são muito marcantes. Eu me emocionei um pouco no final da sua fala, quando você falou que estudantes que cruzaram, né, tiveram seu caminho cruzado pelo professor Gilmar, com certeza foram impactados por isso e continuam impactando outros estudantes, formando, e de fato, no meu caso, foi isso. Não é? Quando eu entrei na UFC, né, eu já não fui mais aluno do professor Gilmar, mas o meu primeiro semestre foi aluno do Wellington Júnior, né? Então, foi uma coisa muito visceral a experiência, né? Depois fui aluno da Gisa Carvalho e tive aula com o Gilmar, convite da Gisa, e eu ficava sempre observando o Gilmar nos espaços, né? Porque eu também queria ser artista, né? De teatro, né? Então, essa coisa da comunicação com a arte, com a cultura, com a política, né? Eu acho que eu acabei bebendo um pouco
dessa coisa que estava ali à disposição e que foi um rio que foi sendo aberto, né, por esses passos que vieram antes de mim, né, e chegaram ao Wellington, chegaram a Giz, a tantos outros professores e professoras, e me alcançou de alguma forma, né. Então, eu acho que falar da genialidade do professor Gilmar e da generosidade dele já está colocado. A gente já tem ouvido isso, né, de você pelo seu testemunho. Eu, enquanto um coração inquieto, né, tanto na comunicação como nas artes, na política, durante a pandemia, a gente percebeu que o nível, né, de vulnerabilidade de alguns indivíduos, sobretudo dos LGBTs, né, foi ampliado de forma muito violenta, né? Assim, acho que o chão começou a se desfazer debaixo do pé de todo mundo ao mesmo tempo, mas começou a se desfazer de forma mais violenta debaixo dos pés de alguns, né? De algumas. E aí a gente tomou a iniciativa, né, junto com um grupo de outros ativistas em Fortaleza, de montar uma república de acolhimento, porque as pessoas estavam sem teto, estavam sem ter como se alimentar, e a gente resolveu, então, segurar essa mão, né? Ser esse espaço. E de lá para cá, né, a gente começou na metade do ano passado esse processo. A gente já chegou a acolher quase 80 pessoas, né, de forma literal, né, no abrigamento físico, no acolhimento físico, mas também oferecendo suporte psicológico, né, suporte de inclusão laboral para pessoas que não estão conseguindo se inserir no mercado de trabalho. E a gente tem uma vontade muito grande de, logo que isso passe, a gente voltar a mexer com arte, com cultura, juntar público, fazer dança, fazer teatro, literatura, artes visuais. E quando a gente começou a se movimentar em torno do que seria uma biblioteca, né, da montagem dessa biblioteca, né, a gente estava ainda muito sob o efeito da perda do professor Gilmar. E foi, assim, uma unanimidade. Não tinha como não ser, né? Porque, além dessa grandiosidade, dessa genialidade, né, das contribuições do professor Gilmar para a cultura desse país e da América Latina, do mundo, né, a gente tem aí, de fato, uma riqueza, assim, de dimensões torrenciais, né? O professor Gilmar, ele é um ícone, né, LGBT. Então, para nós, uma casa que se propõe a ser acolhida para LGBTs, ela não pode se nortear apenas na cicatriz, apenas nas dores. Ela precisa ter também faróis, né? Ela precisa ter também apontadores de caminho, ela precisa ter mananciais, né? Por onde essa sede de futuro, essas possibilidades de imaginação de um outro amanhã, elas também possam se dar. E sempre que chega uma pessoa nova acolhida na casa, a gente fala, olha, essa é a biblioteca de Gilmar de Carvalho. E a gente fala, apresenta as obras dele que estão lá, que foram levadas pelo Francisco, né, que foi lá nos visitar. Assim como obras de outras pessoas LGBTs que estão lá, né? Aqui do Ceará e de outros lugares do país, do mundo. Mas, de fato, assim, eu não consigo entender a literatura, a arte, a cultura, de forma geral, como algo decorativo. Não é. É um instrumento de mudança da realidade. É um instrumento é um instrumento de guerra, de luta. Um dia desse, eu estava num debate no Twitter a esse respeito, e aí, assim, estarmos em uma festa literária, uma feira literária da diversidade sexual, é de fato muito significativo e importante, porque a literatura, né, nas mãos das LGBTs, nas mãos das mulheres, nas mãos das pessoas negras, nas mãos das pessoas periféricas, dos povos indígenas, quilombolas, ela de fato não é algo decorativo, ela é um instrumento importante de mudança da realidade, porque sempre falaram sobre nós, sempre disseram a nosso respeito e sempre contaram a nossa história. Então, quando a gente olha para expoentes, né, expoentes tão importantes da cultura brasileira, e a gente fala assim, essa figura era uma figura LGBT, isso dá na gente assim uma lufada, sabe? Assim, é uma velhinha que está quase apagando e aquele oxigênio
incendeia uma luz mais quente. Eu acho que, para além assim dessa perspectiva muito bonita e importante de olhar, né, para trás e ver toda essa raiz, né, que a doutora trouxe aqui para a gente nas memórias, nos afetos e nessa intimidade, eu acho que não acaba. Eu acho que tem ainda um para frente, né, dessas folhagens verdes, desse carvalho, né, que ainda vão dar fruto, né? E eu me sinto muito honrado, né, com a possibilidade, né, de continuar contando, de continuar dizendo, tá aqui, leia, tá quente ainda, vive, né? E pulsa, ainda pulsa. Eu acho que não tem como não mencionar também aqui a indignação e a revolta, né? Porque a gente perder tanta gente querida, né? E a gente está falando aqui do professor Gilmar, mas foi mais de 500 mil de pessoas muito queridas para uma condução criminosa do país no meio desse fim de mundo, sabe? É de indignar mesmo, sabe? Isso não pode ser de forma alguma naturalizado, diminuído. São muitas dores, são muitos lutos. E o que eu posso assim esperar é que a história seja implacável com essas pessoas e que a gente consiga avançar no combate a isso, né? Eu tenho celebrado cada pessoa que posta sua foto tomando vacina. Eu tomei minha primeira dose semana passada, hoje faz uma semana, eu estou muito feliz de ter conseguido que tenha chegado até mim. Eu achei que fosse demorar mais. A gente tem tido, de fato, né, uma condução minimamente responsável do Estado e da Prefeitura de Fortaleza. Não tem sido assim em outras cidades, em outros estados. Mas, de fato, se a gente não tivesse uma condução tão irresponsável na presidência da República, isso já poderia ter sido resolvido. E eu falo isso porque eu acho que foi a professora Camila, acho que ela colocou no Twitter, na semana que a gente perdeu o professor Gilmar, ela colocou que a vacinação estava agendada para alguns dias depois. Então, assim, é de uma revolta a gente ter que estar chorando tantas perdas e tantas dores tão importantes, de pedaços de nós, tão importantes e tão importantes para essa cidade, para esse estado, para esse país, que a gente não podia, enfim, encerrar. Eu nem estava calculando aqui o tempo, Benito. Você está se mexendo, eu não sei se é para me sinalizar. Não, tá tudo. Você ainda tem um tempo ainda, tem uns 8 minutos, tá bom? Tá. E eu enfim, não podia finalizar esse momento sem trazer à tona essa questão, porque eu acho que isso também é material histórico, isso fica para a história. E quem vai ver a gente daqui a alguns anos, né, precisa saber do tamanho da nossa dor, precisa saber do tamanho da nossa indignação e de como nós nos posicionamos, né? A gente está nesse ciclo, né, esse circuito que a gente está se colocando é um circuito de tentar combinar de não morrer, né? Tentar combinar de não morrer de Covid, tentar combinar de não morrer de fome, de desamparo. E aí eu acho que talvez seja importante também colocar um pouco sobre esse projeto, né? Que eu apresentei aqui para vocês e às vezes eu fico muito emocionado e acabo não dando muitos detalhes sobre como segurar essas mãos, né? Que estão ali se movimentando. A casa ela fica no Benfica, né? Fica pertinho ali da Faculdade de Economia da UFC. É um ponto muito conhecido. Foi onde funcionou o Aparecidos Políticos, né? Da Associação 6468, ou seja, é uma casa que tem uma história, né? E muitos outros espaços culturais também funcionaram lá. A gente tem capacidade para acolher até 10 pessoas, agora tem 5, né? Por conta da pandemia, a gente está numa limitação de lotação, questão de segurança, e também, Benito e Dodora, porque eventualmente surgem pedidos de acolhimento emergencial, então a gente não pode lotar a casa e não ter como receber uma pessoa que precisa de um acolhimento emergencial. Tem tido muitos casos, né, de pessoas LGBTs vítimas de violência doméstica, né? A pandemia forçou muito uma convivência estendida, né? Muitas LGBTs têm a casa como um dormitório, né? Passam o dia na rua ou no trabalho, na faculdade, enfim.
e a casa é um dormitório. A pandemia forçou uma convivência mais intensa e isso, assim como ampliou a violência doméstica contra a mulher, contra pessoas idosas com deficiência, aumentou muito a violência contra LGBTs. Então, assim, eventualmente a gente tem recebido muitos pedidos de abrigamento nessas conjunturas, né? A maioria das pessoas são pessoas transexuais, são pessoas que vêm de outras cidades, né, do interior do Ceará e até de outros estados, para você ver o nível, né, da angústia que é, muitas vezes, essa dificuldade de um lugar protegido, seguro, né? E a casa tem sido esse espaço. A gente faz aí esse papel, né, de família e esse papel, às vezes, de Estado também. E aí a gente tem se mantido por meio de doações, né? A casa ela tem um perfil na plataforma Benfeitoria, benfeitoria.com/outra casa. As pessoas podem fazer doações por lá ou achar a gente nas redes sociais, né? Outra Casa Coletiva. E aí lá você pode conversar, porque é uma casa, né? Então, às vezes, você precisa de mantimento, às vezes precisa de utensílio, enfim, são coisas de casa, às vezes doação de roupa e, né, assim, especialmente nessa nossa participação aqui na Flix hoje, a gente está com a biblioteca em processo de montagem, então doação de livros, né, assim, a gente tem uma parceria muito bacana com a livraria La Marca, eles têm lá uma caixinha, um cestinho para as pessoas levarem livros de casa que estão parados para doação, ou quem quiser comprar, né, algum material, alguns livros, revistas e deixar como doação para casa, eles também recebem e fazem essa entrega lá na casa, que é vizinho à La Marca. A La Marca, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque para além dessa parceria, que é muito importante, né, não é uma parceria simbólica, eles nos procuraram, sentaram conosco e abriram vagas, né, de emprego para pessoas transexuais que estão abrigadas. Então, assim, eu faço aqui esse registro de forma muito carinhosa e estimulo que as pessoas vão à La Marca, conheçam a La Marca, porque é um compromisso social para além da firula da rede social, né? Tipo assim, do mês LGBT. Não, eles têm um compromisso, de fato, de colocar nos seus quadros pessoas que estão naquela situação ali e que precisam tocar a vida, né? E a gente está, assim, ansioso para ter condição sanitária de logo mais abrir essa biblioteca para a cidade, fazer uma inauguração, né, com a dimensão, né, que o professor Gilmar merece. A gente está funcionando praticamente para público interno, só mesmo para os acolhidos, mas logo que tiver condição de segurança sanitária, vocês vão receber o convite, eu vou ficar muito feliz e honrado da gente se encontrar na casinha. É uma casa muito bonitinha, o convite para vocês irem visitar, a gente agenda, seria uma alegria receber vocês lá no espaço, para tomar um café, para conversar, trazer memórias, essas memórias tão boas que a gente está trazendo aqui. E eu acho que eu fico por aqui nas minhas palavras. Agradeço demais, Benito, você pela gentileza aí dessa mediação tão agradável, Dodora também, pela oportunidade de te ouvir, de compor esse espaço com você. Vou colocar no meu currículo de forma muito feliz essa participação. E a Flix, né, vida longa, que a gente possa, né, não muito distante, a gente possa se encontrar presencialmente, né, fazendo festa e fazendo luta. Muito obrigado, gente. Eu queria agradecer o Arizinho aí, que eu chamo de Arizinho, gente, porque eu conheço já faz um tempo. Eu vou para a gente, depois a gente volta aqui, eu vou lançar uma pergunta para cada um de vocês, mas antes eu queria que a gente passasse aqui 3 vídeos de 3 pessoas que gentilmente gravaram, né, uma homenagem ao professor Gilmar. A gente vai passar aqui na sequência. Primeiro, um vídeo da Cláudia Leitão, que é secretária de Cultura do Estado do Ceará, professora da UES e sócia do Tempo de Hermes Projetos Criativos. Depois, a Paola Braga, que é secretária de Cultura de Fortaleza, atualmente presidente do Instituto Cultural Iracema, e o Elcio Batista, o vice-prefeito de Fortaleza, superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza e Planfol. Nessa sequência, tá bom? O Marquinho vai colocar aí para a gente ver os videozinhos, são bem curtinhos, de 2 minutos, tá? Vídeos de homenagem, né, ao nosso querido, tá bom?
Eu gostaria de falar de Gilmar de Carvalho, não na perspectiva do professor, nem do escritor, nem do homem da cultura tradicional popular, mas eu acho que o Gilmar que me suscita hoje é o primeiro Gilmar que eu conheci. Talvez para muitos o Gilmar sempre apareça como um homem adulto, um homem que já tinha uma maturidade construída ao longo da sua vida acadêmica e profissional. Mas eu conheci o Gilmar aluno da minha mãe, que era professora da Universidade Federal do Ceará, do curso de comunicação, naquela época também junto com a publicidade. Acho que o curso tinha até um outro nome. Mas o interessante é que Gilmar era o aluno preferido da bibliotecária Ivani Leitão. E eu nunca vou esquecer que Gilmar entrou na minha vida como aquele aluno que ligava para a professora depois da aula, na hora do almoço. E meu pai dizia: não é possível, a Ivani chega da universidade e nem almoça, já começam os telefonemas. Vamos lembrar que naquela época não havia celular, os telefones eram fixos. Então na hora do almoço minha mãe levantava, porque Gilmar de Carvalho ligava, porque havia alguma coisa da aula que ele tinha pensado e que ele queria conversar com a professora Ivani Leitão. E eu ouvia aquilo e pensava, então é assim que se é professor e é assim que se é aluno. Essa relação não acaba lá, eles continuam conversando. E naquela época Gilmar de Carvalho era já um jovem cheio de ideias. E me interessa muito pensar nos tempos que estamos vivendo no Gilmar político. Ele discutia com a minha mãe os livros que ia escrever. E ele falava de intentonas, do Pluralia Tantum, de todos os livros que ele estava pensando em produzir e todas as questões políticas que interessavam a ele. Gilmar era o aluno preferido da minha mãe e depois se tornou um dos meus amigos queridos. E de uma certa forma estar perto dele, a vida inteira foi estar perto dela. Eram pessoas que queriam mudar o mundo. Sobre o professor Gilmar de Carvalho é uma imensa honra. Falar dele é trazer uma saudade que não sai do peito, mas também uma alegria de poder falar de alguém que foi tão relevante para a cultura, principalmente para a cultura popular de Fortaleza e do Ceará. O professor Gilmar de Carvalho era uma referência em cultura popular e trouxe e nos ensinou muitas das coisas que o nosso Ceará tem e que ficam na memória para sempre. Um pouco de rabecas, patativas do Assaré. O professor Gilmar de Carvalho foi, para mim, Paola, uma das pessoas mais generosas que tive o prazer de conhecer. Ele me ensinou muito e, mais do que ensinar, ele me mostrou a importância da cultura popular e da riqueza da cultura do nosso Ceará para que a gente pudesse compartilhar com os demais fortalezenses e cearenses. O professor Gilmar de Carvalho é de uma importância que não pode ser esquecida. É com muita alegria que eu posso dizer que conheci e fui amiga do professor Gilmar de Carvalho, que pude conviver com ele e trocar tantas informações lá no passeio público, o lugar onde a gente costumava se encontrar, da onde ele me dizia e me mostrava tudo que o Ceará tem de bom e de bonito e compartilhava conosco. Foi com imensa alegria que a Secretaria de Cultura de Fortaleza recebeu um acervo da sua biblioteca própria, que hoje está disponibilizado na Biblioteca Cristina Poeta, a nossa Biblioteca da Cultura Popular, que fica lá no Altran Nunes. Também recebemos vários livros de autoria dele próprio, que foram distribuídos para os cidadãos de Fortaleza no terminal literário, nos terminais de ônibus, onde circulam mais de 1 milhão de pessoas por dia. E esses livros hoje devem estar circulando na cidade de Fortaleza, engrandecendo outras pessoas. Fui muito feliz de conhecer o professor Gilmar de Carvalho, de poder estar fazendo essa homenagem aqui para ele. Viva Gilmar de Carvalho, viva a cultura popular. O tempo estava muito nublado, né, principalmente nos meses de fevereiro, de março. A gente dizia que o tempo estava bonito para chover. Esse é um dos títulos do livro do professor Gilmar de Carvalho. Um escritor, poeta, narrador. Um homem que gostava da oralidade, gostava de ouvir as pessoas, de escutar os sons produzidos pelos homens nesse sertão que é tão intenso, que é tão rico, que é tão diverso.
e que é tão maravilhoso, né? E o Gilmar foi uma pessoa devotada a descobrir essas pessoas, esses lugares, esses objetos. A sua trajetória na Universidade Federal do Ceará se combina justamente com a descoberta de toda essa riqueza. Ele não só redescobriu Patativa e levou Patativa para as grandes universidades, para os grandes debates, mas o Gilmar tinha essas características de descobrir muitos desses personagens que constroem histórias maravilhosas, que constroem projetos de vida para a sua geração e para outras gerações. Esse Gilmar me ajudou muito na universidade durante o período em que eu convivi com ele, no departamento de Sociologia, no departamento de Comunicação. Ora na comunicação, ora na publicidade, ora na Sociologia, ora na Antropologia, o Gilmar navegava por todos esses lugares de uma forma muito sutil, com muita leveza. Ele era uma pessoa muito leve, embora de posições muito firmes e afirmativas. O carinho que eu tenho pelo Gilmar é o mesmo carinho que todos nós que assistimos suas aulas, que ouvimos suas palestras, que tivemos a oportunidade de conversar com ele, podemos desfrutar de toda a sua riqueza, de todo o seu conhecimento, de todos os seus afetos. Então é esse Gilmar que deixa um legado maravilhoso e que vai continuar com todos os seus alunos e com todos aqueles que vão estudar a sua produção acadêmica, que é muito rica e que é muito diversa. Então, uma grande homenagem para o Gilmar. Tenho certeza que justamente nesse festival literário da diversidade, nessa grande festa, o Gilmar vai se sentir muito bem abraçado. Aí no final a gente vai fazer o pré-lançamento de 2 livros que a gente está lançando pela editora Flides, né? A gente teve um primeiro livro lançado em 2019, na edição que a gente fez pessoalmente, né, ali no Centro Cultural Belchior, que foi o Will, que foi cedido pelo Gilmar, né, de um escritor cearense que tinha dado esse texto para o Gilmar, e ele guardou e prometeu que um dia ia publicar. Aí surgiu a Flides, e aí ele disse: Benedito, vamos publicar esse Wilker. Então ele gentilmente cedeu, né, o livro do Manuel Amorim, que tinha um alter ego Wilker, né, ele era uma pessoa que viveu aí lá nos anos 80, 1980, ali na área da Barra do Ceará, escreveu esse livro e entregou para o Gilmar. E o Gilmar deu certo dele publicar com a gente, né, na editora, pela Flides, pela primeira edição. E a gente vai lançar esses 2 outros livros, né, Poesia para Mais de Toda Forma e Autorias Flides. Mas primeiro eu vou fazer aqui uma perguntinha para a Dodora, para ela encerrar a participação. Eu queria que você dissesse para a gente, você como amiga do Gilmar e uma pessoa que conhece ele desde 1984, o que você acha que deixaria ele mais feliz agora em 2021, né? Olha, não é 84, é 74. 74! Olha, primeiro eu quero dizer assim, que eu não fico contente com essa colocação do Gilmar nesse nicho da cultura popular. O Gilmar foi um dos mais potentes intelectuais que nós tivemos. O Gilmar foi um grande intelectual, um grande pensador da comunicação, um grande ficcionista e um pesquisador da cultura de massa e da cultura popular. Tá? Então, eu gostaria muito de que a gente passasse a ver o Gilmar nesse lugar, tá? Universal, que, com todo respeito, né? Inclusive com todo respeito à produção do Gilmar acerca da nossa cultura dita popular, tá? Com todo respeito, que realmente é de grande monta, e muito me orgulha ele ser comparado ao Câmara Cascudo, Leonardo Mota, muito. Mas eu quero dizer que o Gilmar não era só isso, que o Gilmar, a preocupação dele, a visão de mundo dele era abrangente. O Gilmar ele estava em dia com todas as questões da atualidade. O Gilmar ele partilhava das vanguardas de todas as ordens. Ele era um intelectual
que tanto transitava, como o Ari falou, como o Elcio colocou, era um intelectual que estava em dia com as artes plásticas no Brasil e no mundo. Ele estava em dia com a dramaturgia, ele estava em dia com a literatura, ele estava em dia com a comunicação, com a filosofia, qualquer assunto. Num dado momento, eu ia falar que o Gilmar era aquele cara que sabia tudo, era uma enciclopédia. Assim, eu lembro que, no momento, eu estava em São Paulo e eu falei para ele que estava planejando uma exposição sobre um determinado assunto. Em 10 minutos, o Gilmar ele me levantou, ele elencou personagens, livros, filmes, sabe? Tudo. Ele me deu um manancial de pesquisa tremendo. Então, o Gilmar era essa pessoa, era esse intelectual que nós perdemos. Tá? Que nós perdemos, não, coisa assim, que nós ganhamos, porque antes dele morrer, ele viveu. E a sua existência foi plena, foi rica, foi grandiosa. Né? O Gilmar era um homem que tinha pressa. O Gilmar, ele não deixava nada para amanhã. Né? Assim, você veja que um autor que morre aos 71 anos e que deixa mais de 50 livros publicados, era um cara que não perdeu um minuto, era um cara atento. Então, assim, eu queria que nós pensássemos o Gilmar assim, tá? Assim, vamos combinar que esse lugar, o Gilmar, o pesquisador da cultura popular, era uma faceta do Gilmar de Carvalho, importantíssima, mas não era a única. Tá? Assim, o Gilmar foi um grande intelectual de larga envergadura. O que faria o Gilmar contente hoje? Essa era a pergunta? Era. Isso. 2021, feliz, contente, feliz. Feliz. Ele ficaria feliz de ir na casa de acolhimento do Ari. Ele ficaria... eu sei que ele fica feliz com essa biblioteca LGBTQI+, Gilmar de Carvalho. Ele fica honrado, ele fica feliz. Ele fica feliz de hoje a gente estar lembrando dele, falando dele e trazendo para a lembrança de toda a população do legado dele. Né? Isso o faz feliz, porque para isso ele viveu. Obrigado, doutora. Não tenho mais nenhum. Inclusive, eu queria dizer que eu conheci o Gilmar na universidade, né? Ele para mim, ele não era, primeiro, o estudioso da cultura popular, não. Para mim, ele era uma referência de ativismo político LGBTQI+, e de ensaísta sobre a literatura LGBTQI+. Para mim, primeiro ele era isso, depois vinham as outras coisas, porque muita gente realmente coloca ele na caixinha da cultura popular, mas ele estava muito além da caixinha, viu? Pois é, mas ele era muito além de qualquer rótulo. Qualquer rótulo, exatamente. De qualquer rótulo, sabe? Gilmar não se enquadra em rótulos, porque ele era, como eu disse, um pensador. E pensador não se enquadra dentro de caixa nenhuma. Né? E que pensador nós tivemos, né? Que privilégio. Viva o Ceará, né? Viva o Ceará que é capaz, né, de gerar pessoas como o Gilmar de Carvalho. Né? E, lamentavelmente, a gente também hoje chora pela falta do Gilmar. Né? Assim, mas isso vai passar. Né? Vai. Porque o Gilmar deixou alunos, Gilmar deixou um Carvalho para a gente, né? E, com certeza, nós vamos não ficar à sombra desse Carvalho, mas nós vamos plantar mais Carvalhos. Vou fazer aqui uma perguntinha para o Ari, para ele finalizar também, né? Aqui nosso papo. Ari, você como ativista político, né? E militante, né, da esquerda, né, o que você acha, assim, militante da causa LGBTQI+, o que você acha que os gestores públicos do Ceará devem
ainda fazer, né, para fazer jus à cultura, né, para fazer jus ao legado, né, cultural do Gilmar de Carvalho, assim, o que você acha que pode ser feito, né? Assim, eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas pensa aí em algumas coisas que você acha que ele ficaria feliz, né, de política pública, em relação a políticas públicas. Tem um movimento muito importante agora, assim, essa pergunta eu ficaria mais 1 hora aqui só nela, né? Mas eu vou ser objetivo, assim, eu acho que tem um movimento muito importante agora, principalmente pelos agitadores culturais, os agentes culturais que estão nas periferias de Fortaleza, que trabalham com literatura e com bibliotecas populares. Essa galera está pedindo atenção, está pedindo orçamento e está pedindo execução do orçamento, que eu acho que o maior problema na política pública hoje, assim, estou falando de Fortaleza do Ceará, mas a gente podia esticar para o restante, né? É a execução do orçamento, né? E se você olhar para a pauta LGBT, por exemplo, Fortaleza está desde 2018 sem executar nenhum centavo, né? Isso não é chavão de militante, isso é dado objetivo do Portal da Transparência. A gente, inclusive, ocupou um prédio público há um mês atrás e a gente teve a reunião com o prefeito e a gente falou para o prefeito, assim, prefeito, desde 2018 não se executa um centavo. Aí ele se comprometeu em executar. Então, vamos aguardar que execute. Disse que ia surpreender, né? Que vamos executar e vamos surpreender. Esperamos que execute. Com relação a esse aspecto da cultura, eu acho que, como o professor Gilmar era, de fato, um incentivador do conhecimento, da leitura, e aí, como a doutora colocou, na sua mais ampla dimensão, eu acho que nada mais do que fazer jus ao seu legado no aspecto cultural, para além da cultura popular, para além da cultura LGBT, eu acho que a Prefeitura de Fortaleza e o governo do Estado poderiam disseminar bibliotecas, né? Acho que, inclusive, surgiu, né, um projeto de lei na Assembleia Legislativa de renomear a Biblioteca Estadual como a Biblioteca Gilmar de Carvalho. Eu acho que seria até simbólico isso, porque a Biblioteca Estadual, ela meio que organiza ali um sistema estadual de bibliotecas, faz uma disseminação, né, de literatura, de material. Eu acho que seria muito bonito esse florescer de bibliotecas, né? Eu acho que a cultura, e aí eu finalizo com isso, a cultura, ela infelizmente, ela se cristalizou uma ideia, uma compreensão de que ela está localizada no âmbito do direito privado, né? Então, se você quer ler um livro, você vai lá e compra. Você quer ver um filme, você vai lá e paga pelo ingresso. Você quer assistir um espetáculo, você quer... Eu acho que essa dimensão da cultura no âmbito do direito privado, ela é real, ela é possível, ela é necessária. Tem que haver essa movimentação de uma economia da cultura. Mas a cultura, ela é sobretudo direito, né? Então, uma pessoa que mora lá no no Canidezinho, que mora na Serrinha, que mora no Coaçu, e ela não precisa se deslocar até o centro da cidade para acessar uma biblioteca. Devia ter uma biblioteca ali. Assim como existe, né, dentro dos planejamentos de gestão, uma área da cidade com mais de tantos mil habitantes tem que ter um posto de saúde, tem que ter uma escola, tem que ter uma delegacia, tem que ter uma biblioteca, tem que ter um teatro, tem que ter uma escola de música. Eu acho que fazer jus, né, a esse esforço todo, né, que o professor Gilmar e tantos outros nomes, né, de mulheres e homens que deram sua vida, né, dedicaram sua existência a algo tão potente, que o Ceará é uma potência, né? O Ceará é de uma potência que impacta, de fato, né, o que se faz no eixo cultural e artístico, literário, musical, nas artes visuais na América Latina. Assim, a gente tem potências aqui, né, em ebulição constantemente. Eu acho que talvez fazer jus a tudo isso, sobretudo, né, o legado do nosso querido professor Gilmar, seria esse florescer. Eu falo das bibliotecas como um ponto focal, mas entendamos as bibliotecas como uma possibilidade dentre tantas outras, né?
Então, gente, eu queria só mais 2 minutinhos aí de vocês. A gente vai só mostrar aqui, fazer um lançamento, um pré-lançamento, né, de 2 publicações, 2 livros, pela Flides, né? E a gente tem um selo, né, Flides Editora, que, inclusive, num desses livros, o Ari até participa como ficcionista, está estreando, Ari, como ficcionista. Então, assim, serão livros físicos e a gente vai lançar em e-book também. O primeiro livro que eu queria mostrar para vocês, a gente está com a capa, por enquanto, tá bom? O primeiro livro é Autorias Flides, 2021. São narrativas, né, que a gente vai... Tem a capa, Autorias Flides, 2021, são narrativas que a gente... pessoas convidadas, né, que gentilmente cederam para a gente contos, crônicas, né, para esse livro, e com foco na questão LGBT, né, LGBTQIA+. E o segundo livro, que esse aí é o que o Ari está participando, está dando trabalho, está demorando, mas vai sair. Poesia para amar de toda forma, tá? Esse aí ele é um pouco maior. O outro livro é um opúsculo, né, um livreto. Esse é um livro mesmo. A gente vai... a maior parte dele é composto de poesias, mas tem algumas narrativas, e todas, né, com foco na temática LGBTQIA+. E também dos 2 vão ser lançados em livro, né, livro de papel e e-book, né, com a modernidade. Inclusive, eu sou fã dos e-books, porque não tomam muito espaço. Eu gosto do livro físico, mas eu gosto também dos e-books. Vamos ver aqui. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Dodoro, o Ari, né, dizer que a Flides, a gente tem tentado, né, nesses tempos tão difíceis, construir, né, contribuir, né, inclusive para a luta, né, da população LGBTQIA+, dentro dessa ótica da cultura, né, que a Flides é uma festa literária, então tem essa ótica da arte, né, e da cultura, mas também tem um componente político muito forte, né, um respiro. A gente está tentando, nesses tempos tão sombrios, né, trazer para vocês um colorido, né. E eu queria deixar aqui claro também que depois que a gente publicar os livros, a gente vai doar exemplares aí para a biblioteca da outra casa, né? E eu gostaria para você que está vendo aí esse seminário, né, que você também consiga juntar uns livrinhos aí que você não já leu e quer passar para frente, doar lá para outra casa, né, para a biblioteca, né, que o Ari é um dos das pessoas que estão construindo aquele espaço, né? Então é isso, gente. Eu queria me despedir de vocês e dizer para o Ari que longa vida à Biblioteca Gilmar de Carvalho. Acho que realmente é isso que ele ficaria feliz hoje, não era, Dodora? Com essa biblioteca. Sim. Eu queria agradecer o convite, dizer que fiquei muito honrada e que adorei a conversa. Fiquei imensamente feliz de ouvir o Ari falar do projeto, né? Parabéns mesmo. E agradecer a você, Benedito, pelo seu carinho. Eu que agradeço. E eu peço perdão se eu tentei correr um pouco, mas enfim. Não. Viva o Gilmar. Pelo Gilmar. Então, assim, gente, para finalizar mesmo, as publicações da Flides, né? Elas estão no nosso site, www.flides.org.br. Os seminários eles vão começar a ser transmitidos, né, pelo YouTube. Qual é o YouTube, meu Deus? Eu acho que não sei se a gente tem um nomezinho, esqueci. Mas, enfim, os dias 28, 29 e 30 são vários seminários. Esse é um dos seminários, né? Tudo será disponibilizado no nosso site. Pronto, está aqui. www.flides.org.br. Não esqueçam de contribuir com seus livros. 30 de julho agora? 28, 29 e 30. São julho. Vários seminários, eles vão ficar disponibilizados lá no site para quem quiser assistir, tá bom? É www.flides.org, sem o BR, viu, gente?
Tá. E não esqueçam de juntar os livrinhos aí para levar lá para a Biblioteca do Ari. Eu vou juntar os meus, tá bom? Um beijo grande para vocês, tá? Beijo, Benito, beijo, Dodora. Foi um prazer, gente. Obrigada. Eu também. Fiquei feliz. Muito obrigada. Tchau. Tchau.